Bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia, Diana. Bom dia. Tudo jóia? Emanuel. Bom dia. Emanuel 1 e Emanuel 2. Amanda Maria Clara, bom dia. Não estou escutando, não. Bom dia. Bom dia. Se alguém tentou falar algo aí, eu não escutei, não. Ô, Xande, essas provas que a gente faz, você já, sim, é o próprio sistema aqui que já e manda para você já? Boa pergunta. Vou repassar essa pergunta para o Danilo. Ai, Deus. Yuri também tá por aí. Bom dia, Yuri. Bom dia, Nádia. Bom dia, Julinha. O dia amanheceu geladinho de novo. Dá vontade de ir pra Santa Teresa, assim. Pô, eu não, dá vontade de correr para as Bahamas, cabeça. Eu sou do sol, não gosto do frio, não. Eu também, mas tipo assim, é bom ir pra Santa Teresa, lá tem um, fala, Entendi. tem um clima bom. Bom Ir dia, pra Miami. Camille. Bom dia, Camille. Bom dia, Cíntia. Bom dia. É isso aí. Bom, deixa eu então já abrir meus apetrechos aqui para a gente começar. O quadro, a apostila. Ok. Beleza. Primeiro, deixa eu ver qual é a página da apostila. Hoje vamos começar troncos de pirâmides. Material didático. Livros. Segunda série. Matemática. Ok. Só todo mundo aqui em casa acordado hoje. Maravilha. Apostila 3, abri a apostila errada. Livro 3. Livro 3. Capítulo 9. Isso aí, capítulo número 9. Página, deixa eu ver, 16. Então vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês nosso quadro. Deixa eu ver quem mais chegou por aí. Heloísa, bom dia, Heloísa. Nicole, bom dia, Nicole.
Isso aí. Bom, então vamos compartilhar. Opa. Opa, aconteceu algo aqui, hein? Espera lá. Não está aparecendo meu quadro. Eu estou com um outro computador aqui, que o meu foi para manutenção, mas não estou conseguindo compartilhar meu quadro. O que está acontecendo aqui? Espera aí. Espera que eu vou conseguir ajustar já já. Espero eu. Por que, meu Deus, que eu não consigo... Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Pô, fica assim, o nosso computador é ruim demais. Esse aqui eu consegui de última hora para dar essa aula, senão nem assim rolava. Luiz, bom dia. Cara, eu não sei o que eu faço aqui para fazer isso aqui funcionar. Share screen. Cadê? Only host. Tem simultaneamente. Tal. Não, não é isso que eu quero, não. Galera, não sei o que está acontecendo aqui, não. Porcaria. O que vocês enxergam aí? Dá para ver o livro. E agora? Aí é o Autodesk. Ah, então é isso, porque aqui então a configuração é diferente. Ah, é o quadro em branco, não é isso? Uhum. Ah, menos mal. Nossa, achei que já não ia rolar, mas graças a Deus deu tudo certo. Meus queridos, então vamos lá. Depois de alguns pequenos probleminhas técnicos, comecemos nosso capítulo 9. Ah, nem as minhas fontes eu tenho aqui nesse computador. Oh, que coisa ruim. Poxa. Ah, mas tem sim. Beleza. Então vamos lá. Livro 9. Livro 3. Capítulo 9. Livro 9 é sacanagem. Livro 9, capítulo número 3. Assuntos de hoje, meus queridos, troncos de pirâmide. O que nós formos ver agora sobre troncos de pirâmides, ele depois vai se repetir mais adiante quando a gente for trabalhar com troncos de cones. Então, são duas figurinhas que possuem os chamados troncos. É exatamente tudo idêntico, ok? Tanto de cone quanto de pirâmide. Óbvio que vai mudar se eu precisar usar uma formulazinha para calcular a área da base, por exemplo. A base de um cone é um círculo, a base de uma pirâmide é um quadrado, um triângulo. Obviamente, essas adaptações, mas o conceito em si é bastante simples. Bom, meus queridos, então é o seguinte. Ah, não, eu quero amarelo não. Vou aqui, primeiro de tudo, quando se fala em troncos de pirâmide, quase todas as vezes
o formato da base ele é desnecessário. Então, tanto que em boa parte das vezes que a gente for resolver probleminhas de troncos de pirâmide, ele só cita no texto em uma pirâmide, nem diz qual é o tipo de pirâmide. Por quê? Na maior parte das vezes é indiferente. Então, suponha aqui que eu tenho uma pirâmide e desenho uma pirâmide de base triangular. Primeiro, para que se tenha um tronco de pirâmide ou, mais adiante, um tronco de cone, essa palavra tronco vem do verbo truncar, na verdade. Então, essa palavrinha tronco, tronco, ela vem do verbo truncar. E truncar quer dizer cortar. Então, tronco de pirâmide é um corte que você vai fazer na pirâmide. Então, nós vamos truncar. E truncar significa, entre aspas, cortar. Só que você não vai cortar essa pirâmide de qualquer maneira. Esse corte, ele tem que ser feito de forma paralela à base. Então, se eu cortar paralelamente à base, pode ser em qualquer altura, pode ser mais perto do vértice, pode ser mais perto da base da pirâmide, não importa. Mas o importante e fundamental é que esse corte seja feito sempre de forma paralela à nossa base. Então, cortamos. E aí, a ideia de trabalhar com troncos de pirâmide e troncos de cone é usar o conceito de semelhança entre figuras. No ano passado, geometria plana, nós vimos semelhança entre triângulos. Aqui, a gente vai usar a mesma ideia de semelhança, só que entre quaisquer figuras que aparecerem. E aqui, a semelhança vai ser feita entre as duas pirâmides que aparecem. Então, quando a gente faz esse corte, a nossa figura, nossa pirâmide original, fica dividida em duas partes. A gente tem uma partezinha de cima, que é uma pirâmide semelhante à pirâmide original. E você tem uma outra partezinha de baixo, que é justamente o que a gente chama de tronco de pirâmide. Então, primeiro, repito, todas as vezes que você tem um tronco de pirâmide, é porque foi feito um corte de forma paralela à base. Ótimo, esse é o primeiro e fundamental conceito. Se esse corte não for paralelo, não existe tronco de pirâmide. Ótimo. Então, fiz um corte paralelo, sua pirâmide original se divide em duas partes. Uma pirâmide menor e um tronco de pirâmide. Beleza? Embora o nosso objetivo seja, nesse capítulo, trabalhar com o tronco para a gente vai ser um cálculo secundário, porque o nosso cálculo principal será comparar a pirâmide pequenininha que foi formada com a pirâmide grande. O foco principal são as duas pirâmides que existem na figura. E nós vamos usar comparação usando a ideia de semelhança. Ah, professor, mas eu vou comparar o quê? Você pode comparar o que você quiser, ok? Eu costumo dizer que é o que você quiser, obviamente, é o que você puder, porque você não vai ter todas as informações dentro da sua questão, e o que você tiver. Então, embora você possa comparar qualquer coisa, você vai comparar em cada uma das questões aquilo que estiver à disposição. Então, por exemplo, na hora da comparação, por isso que a base da pirâmide é irrelevante. Por quê? O formato que tiver na base da pirâmide grande vai ter o mesmo formato na base da pequena. Então, quase todas as vezes vai ser irrelevante essa informação. Então, algumas das comparações que a gente pode fazer. Eu posso, por exemplo, comparar a aresta da base da pirâmide pequena com a aresta da base da grande, por exemplo. Eu posso fazer Lzinho está para Lzão. Assim como eu posso comparar
a altura da pirâmide pequena com a altura da pirâmide grande. Repito, você pode comparar o que você quiser, ok? Então, a altura da pequena com a grande. Agora, cuidado na hora das suas comparações. Primeiro, cuidado com a ordem. Se você começar pela pequena e depois for para a grande, todas as comparações que você fizer tem que seguir essa ordem. Ah, eu preferi começar com o maior valor primeiro. Prefiro começar com a pirâmide grande e depois com a pequena. À vontade. Mas essa comparação tem que ser feita em todas elas. Ok? Então, cuidado com a ordem. Então, você pode continuar comparando o que você quiser. Ah, eu quero comparar a aresta lateral da minha pirâmide, que a gente costuma chamar de azinho, com a aresta lateral da pirâmide grande. Posso? Pode. Repito, é o que você quiser. Ok? Só que agora eu ressalto algumas coisinhas, que é o seguinte. Na geometria plana, a gente normalmente compara só as medidas de comprimento, as distâncias em linha reta, ok? Só que na geometria espacial, a gente não fica preso somente a essas comparações entre as medidas de comprimento. A gente também pode comparar áreas. Por exemplo, eu posso comparar a área da base da pirâmide pequena comparado com a área da base da pirâmide grande. Não importa qual seja o formato, mas eu posso comparar as áreas. Outra coisa que eu posso fazer é comparar o volume da pirâmide pequena com o volume da pirâmide grande. Então, observe que você pode comparar tudo o que vier à sua cabeça. Ah, eu quero comparar isso. Pode, desde que seja em elementos das duas pirâmides. Só que tem um pequeno detalhe, meus queridos. E esse detalhe aqui, embora seja pequeno, é o que mais faz o pessoal errar. Que é o seguinte. Suponha que você tem uma pirâmide e você, por exemplo, queira comparar a altura da pequena com a altura da grande e a área da base da pirâmide pequena com a área da base da grande. Ok, suponha que você queira fazer essa comparação. Pode. Você pode fazer qualquer comparação entre as pirâmides. Só que tem um detalhe, meus queridos. E é aqui que muita gente acha que não tem problemas, mas é aqui onde os erros acontecem justamente por achar que esse problema não existe. Suponha que as medidas da pirâmide estejam todas em centímetros. Então, as alturas em centímetros, as arestas em centímetros, e na hora que você calcula a área está em centímetro quadrado. Ótimo. Muita gente acha que isso aqui está correto, porque montou desse jeito, e aí a gente vai cancelar centímetro com centímetro, centímetro quadrado com centímetro quadrado. Muita gente acha que isso é correto, e não é 100% correto, ok? Parte, eu posso até cancelar as frações que têm a mesma unidade de medida. Porém, o grande erro que quem comete esse erro não enxerga é o seguinte: quando você faz essa comparação é completamente descabida, impossível. Por quê? Como é que você compara uma medida de comprimento? Altura é comprimento, é uma distância de um ponto mais alto até um ponto mais baixo. Altura é distância. Área é uma superfície. Então, meus queridos, não tem o menor sentido eu comparar uma distância com uma área. São coisas completamente diferentes. Então, meus queridos, essa igualdade aqui, ela não existe. Ou melhor, ela só existe se você consertar essa sua comparação. Por quê? Uma medida de comprimento jamais será uma área e vice-versa. Uma área jamais será uma medida de comprimento. Então, o detalhe desse capítulo de tronco de pirâmide é: você pode comparar o que você quiser, mas essa comparação só será verdadeira a partir do momento onde todos os 4 elementos
estiverem na mesma unidade de medida. Porque aí a sua comparação faz sentido. Comprimento compara com comprimento, área compara com área, volume compara com volume. Ok? E como é que a gente faz, então, para todos eles ficarem na mesma unidade? Meus queridos, aí você tem duas opções. São duas operações matemáticas. Observe, então, nesse exemplo que eu comparei aqui. Você tem medidas de comprimento em centímetro, comparando com medidas de área em centímetro quadrado. Você pode corrigir isso de duas maneiras. A primeira, eu posso pegar quem está em centímetros e usar a operação de potência e elevar esse cara ao quadrado. Porque aí quem está em centímetro vira centímetro quadrado. E aí, estando todos os 4 elementos na mesma unidade, essa igualdade, agora sim, ela é verdadeira. Então, o problema é, só existe essa igualdade depois que você conserta as unidades de medida. Ok? Essa é uma maneira, usando potência. A outra maneira é, suponha que eu tenha exatamente a mesma comparação, tá? Altura com altura, área com área. Ok, área com área. Isso aqui é um exemplo, só para te mostrar como é, quando que isso aqui se torna uma igualdade verdadeira. Então, de novo, as alturas em centímetros, as áreas em centímetros quadrados. Já vimos que você pode corrigir isso aí usando potência, mas você também pode corrigir fazendo o seguinte, eu posso transformar quem está em centímetro quadrado para centímetro. Como? Basta tirar aquele expoente 2 dali. E para eu tirar um expoente 2, basta colocar uma raiz quadrada nele. Quem está em centímetro quadrado perde esse expoente e vira centímetro. Então, meus queridos, em resumo, esse capítulo ele tem conceitos muito, assim, quantidade muito pequena de conceitos. Que o corte tem que ser feito de forma paralela. Segundo, que embora o capítulo seja de tronco, na verdade nós vamos comparar as duas pirâmides. Esse é o segundo ponto. E o terceiro e último ponto, qualquer comparação que você faça, ela só é verdadeira a partir do momento que os 4 elementos envolvidos estejam numa mesma unidade. E para que eles estejam numa mesma unidade, se necessário, a gente vai utilizar potências para corrigir os expoentes ou raízes para que esses expoentes fiquem iguais também. Ok? Olha outro exemplozinho de comparação. Pode ser que eu compare a aresta da base da pirâmide pequena com a aresta da base da grande. E eu compare o volume da pirâmide pequena com o volume da grande. As arestas, se estiverem em centímetro, metro, milímetro, não importa. Os volumes estarão na mesma unidade cúbica. E isso não é uma igualdade ainda. Só será uma igualdade quando a gente corrigir as coisas. Então, para corrigir, eu posso colocar uma potência, expoente 3, fica todo mundo em centímetro cúbico. Ou posso fazer a mesma comparação, Lzinho sobre Lzão, Vzinho sobre Vzão, e quem estiver elevado ao cubo, eu posso colocar uma raiz cúbica, que aí vira todo mundo centímetro, a comparação está feita e agora sim ela é verdadeira. Ok? Então, cuidado com esses 3 detalhes. O corte tem que ser paralelo, corte é paralelo, a comparação tem que ser feita entre as duas pirâmides, o cone você deixa de fora, o tronco você deixa de fora, e na hora da comparação, todos os 4 elementos devem estar numa mesma unidade. Ok? Quando eu falo que a gente compara as duas pirâmides, mais o que se pede são as coisas de tronco, por exemplo, se ele te pedir qual é a altura do tronco de pirâmide, você vai calcular as alturas das duas pirâmides e vai fazer Hzão menos Hzinho. Você achou a altura do tronco. Ah, eu quero o volume desse tronco de pirâmide. O volume do tronco. O que você vai ter que fazer? Você vai calcular o volume das duas pirâmides. Aí vai fazer o volume da grande, tira o volume da pequena. Você achou o volume do tronco de pirâmide. Então,
para achar os elementos do tronco, isso é um cálculo secundário. Você vai encontrar os elementos das pirâmides e depois efetuar uma subtração entre elas. Ok? Beleza? E aí, meus queridos, o que eu vou fazer com vocês é o seguinte. Eu tenho uma listinha de durante esse ano todo eu estou montando um livrinho. Flor, não estão me ouvindo? Gente. Dá para ouvir sim. Estamos ouvindo? Ah, Flor botou aqui, eu não estou ouvindo nada. Flor, você está me ouvindo, Flor? Flor. 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 Oh. Flor não está ouvindo ninguém, eu acho, né? Flor, tem um botão chamado mute. Bom, mas como eu ia falando, será que eu consigo... Tem um botão aqui chamado File. Será que eu consigo mandar um arquivo por aqui? Ó, vou tentar, hein? Tentarei. Google Drive. iPad. Flor, tem um botão aí chamado volume. Sacanagem. Ó, vou tentar fazer um... Não, já vi que deu tudo errado. Vou tentar aqui não. Seguinte, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui de exercícios, ok? E os exercícios que eu vou utilizar nesse exemplo, logo que terminar a aula, eu vou enviar para vocês um arquivo que, como eu estava dizendo, estou esse ano de forma mais acelerada por conta dessa situação nossa, eu estou construindo uma apostilinha completa, que inclusive vocês farão uso no terceiro ano, no ano que vem, que a apostila tem esse objetivo, é para quem vai fazer o Enem, essas coisas, porque o conteúdo é muito enxuto, ok? É uma revisão mesmo, e depois vem os exercícios com os gabaritos e associado a esses exercícios tem sempre uns videozinhos de algumas resoluções de alguns exercícios, ok? Então, eu vou utilizar esse material. Eu parei de transmitir? Parou. Parei. Beleza. É porque como eu estou em outro computador aqui, eu preciso... Aliás, espera aí. Eu acho que eu tenho aqui. Espera aí. Meu computador tem que voltar logo. A gente fica todo perdido. Tive que instalar uns 15 programas aqui para poder utilizar as coisas que eu uso. Sem exagero algum. Como é que... Preciso acessar meu Drive. Só um segundinho, hein? Então, eu vou utilizar esse material, inclusive esses exercícios. São esses que eu sugiro para que a gente pratique deixar sua apostila um pouquinho de lado nesse capítulo, pelo menos, tá? Aprenda. Gente, esqueci até o meu e-mail. Espera aí que eu vou buscar ele agora aqui. Drive. Aprenda. Só um segundo aí, hein, galera. Entrei. Drive. Bom, eu vou aproveitar então e fazer o seguinte. Deixa eu
abrir o WhatsApp aqui no computador, que eu já vou, inclusive, transferir para o grupo de vocês. Já transfiro agora e, de repente, se alguém até estiver no computador, pode olhar até pelo celular e acompanhando os exercícios, embora eu vá projetar ali para vocês, tá? Ih, caramba. Bom, deixa eu pelo menos abrir logo o tronco de pirâmide. Cadê? Pirâmide, troncos. Ok. Perfect. Show de bola. Vou enviar aqui para vocês agora, tá? Neste segundo. Compartilhar documento. Documento. Tá aí, meus queridos. Esse daí, na verdade, que enviei é só um capítulo de exercícios. Ok? Se alguém quiser um resuminho teórico, me avisa depois que eu envio para vocês. Mas esse daí é só um capítulo de exercícios. Acabei de enviar para vocês. E vamos agora à resolução de alguns deles. O que vocês enxergam aqui? WhatsApp. Isso aí, perfeito. Perfect. Agora eu quero... Tira essa barra aqui da frente. Isso aí. O que eu quero agora é esse daqui. Agora vocês enxergam a apostilinha de exercícios, né? Sim. Beleza. Então vamos lá. Vocês estão enxergando aqui meu Windows? Aham. Cabeça, que versão de Windows é essa aqui? Eu preciso encontrar, sabe o quê? Parece Windows 10. O meu não era o Windows 10, não. Tem que ir lá nas Fico configurações. todo perdido. Cabeça, configurações, eu preciso encontrar aquela tesourinha que me permite fazer um recorte de qualquer coisa na tela. Acessórios, deixa eu ver. Aqui, captura. Captura, isso aí. Bom, então, meus queridos, eu começo com o meu exercício número 3. Todos eles estão com um gabaritinho aí no final. Ok? Eu creio que agora você volta a enxergar meu quadro. Confere? Aham. Beleza. Então, vamos lá. Aqui está nosso primeiro exemplo, troncos de cone, para você verificar que esse capítulo de tronco de cone, ele é mais simples... Tronco de cone, oh meu Deus, estou com cone na cabeça. Esse capítulo de tronco de pirâmide, ele é mais simples do que o próprio capítulo de pirâmide. Ok? Capítulo de pirâmide tem muito cálculo que a gente viu. Aqui os cálculos são menores e com muito mais, assim, valores mais inteiros do que o outro. O outro tinha muita raiz. Bom, observe. Essa primeira questão, então, que é a número 3 dessa listinha que você recebeu, diz assim: uma pirâmide de altura 9, inclusive eu estou tanto com cone na cabeça que eu acho que a questão número 2 dessa lista eu coloquei como cone. Mas não importa, se você quiser fazer também, não faz a menor diferença, porque a ideia é a mesma, é comparação, tá? Então diz ali, ó, uma pirâmide de altura 9 e volume 108 centímetros cúbicos foi cortada por um plano paralelo à base. Então, gerou um tronco de cone. Ó, fazendo aparecer um tronco de altura 3. A altura do tronco é 3. Pede-se o volume desse tronco de pirâmide. Ok. Observe que em nenhum momento ele falou que tipo de pirâmide você tem. Ok? Porque isso é muito comum. Porque como a gente compara as pirâmides, não importa qual seja o formato dela. Porque a pirâmide que vai surgir depois que você cortar vai ter o mesmo formato da pirâmide original. Então, é quase que irrelevante
essa ideia do formato da base da sua pirâmide. Então, se você quiser fazer um desenho representativo, você pode representar qualquer tipo de pirâmide. Joia? Então, a ideia é essa. O formato da base quase sempre é irrelevante. Então, tá aqui. Eu desenhei uma pirâmidezinha de base quadrada. E, segundo o texto, foi feito um corte paralelo à base, onde, com o corte paralelo à base, gera, além de um tronco de pirâmide, vai gerar também uma outra pirâmide menorzinha. Então, está aqui a minha representação. Vamos às informações do texto. O texto disse que a pirâmide toda, tem 9 centímetros de altura. Então, ele me deu o Hzão, valendo 9. E ele também me deu o volume Vzão da pirâmide, valendo 108. Ok? Centímetros cúbicos. Beleza. Depois ele disse o seguinte: essa pirâmide foi cortada por um plano paralelo à base, fazendo aparecer um tronco. Tronco é a partezinha de baixo, de altura 3. Então, ele te deu a altura do tronco, 3 centímetros. E pede-se o volume desse tronco de pirâmide, que a gente chama de Vzão índice T, volume do tronco. Beleza? Bom, embora ele tenha me dado os elementos do tronco, repito, a comparação é feita sempre entre as pirâmides, ok? Alguém pode me dizer quais elementos das duas pirâmides nós podemos comparar aqui nessa questão? Alguém? Altura e volume. Altura e volume. Beleza. Foi Manuel? Uhum. Emanuel, qual a ordem que você quer que eu faça a minha comparação, meu querido? Diga lá. Altura do maior. A altura do maior está para o do menor. Assim como, se você usou essa ordem, tem que ser volume da pirâmide maior está para o volume da menor. Beleza? Ótimo. Só que observe que as alturas estão em centímetros, volume em centímetro cúbico. Só que eu vou te dar uma dica já já, assim que eu substituir aquilo que eu conheço. Bom, a altura da maior nós temos 9 em centímetros. A altura da pirâmide menor eu não tenho. Mas como é que eu posso representar essa altura da menor? Diminuindo. Como? 6. Diminuindo. Eu tenho 9 o total. 3 o do tronco, 6. Beleza. 6. O volume da maior nós temos 108. Só que o volume da menor nós não temos. Como é que eu posso representar esse volume Vzinho? X, variável. Se você quiser chamar de Vzinho mesmo, tanto faz. Joia, não tem o menor problema. Vzinho. Só que observe que as alturas estão em centímetros e os volumes estarão em centímetros cúbicos. Ok? Não estão na mesma unidade. Isso quer dizer que ainda isso aqui não é uma igualdade enquanto eu não consertar as coisas. Beleza. Alguém me sugere uma maneira de corrigir isso daí? Eu acho que vai ser mais fácil. Levar ao cubo. Elevar ao cubo? Ok. Então, elevar esse cara aqui ao cubo. Emanuel, eu acharia muito difícil que alguém escolhesse tirar a raiz cúbica. É, porque Concorda eu não sei comigo? eu não sei o volume de baixo, o menorzinho Isso. volume. Beleza. Aí, Então, Manuel, Emanuel, quase que você respondeu a dica que eu ia dar para vocês, que é a seguinte. Meus queridos, a correção, essa correção de unidades, ela é feita ou usando potência ou usando raízes. Se deixar a critério da maioria, a critério de quem está fazendo, a maioria vai escolher potência porque não gosta de mexer com raiz. Ponto. E eu concordo com isso. Só que a má notícia é a seguinte, meus queridos, se tiver uma questão onde a raiz tenha que ser usada, por mais que você tente fugir das raízes, em algum momento ela vai te alcançar. Só que ela vai te alcançar fazendo doer ainda mais. Você vai sofrer mais se você fugir das raízes
e as raízes, na verdade, tiverem que ser usadas. Então, para você não perder tempo e não se atrapalhar, quando que eu sei que eu tenho que corrigir com potência, quando que eu sei que eu tenho que corrigir com raízes? Simples a dica. A dica é, quando você monta essa comparação, você está montando nada mais, nada menos do que uma regrinha de 3. Ok? Onde, embora o nome regra de 3 não venha desse objetivo, mas você vai ter sempre 3 elementos que você consegue substituir e vai ficar faltando umzinho, que é a sua variável. Ok? Então a dica é, meus queridos, não mexa nunca na fração onde está o elemento que você quer calcular. Repito, não mexa na fração onde está o elemento que você quer calcular. Então, por exemplo, aqui eu quero calcular o Vzinho. A dica é, não mexa na fração onde ele está. Então, se eu não vou mexer nessa fração, vai ter que continuar tudo em centímetro cúbico. Então, se vai ter que continuar todo mundo em centímetro cúbico, então eu tenho que usar a potência para transformar o outro lado em centímetro cúbico. Então, para saber se vai usar raiz ou potência, a dica é não mexa na fração onde está o elemento que você pretende calcular. Beleza? Então, aqui está correto transformar usando potências. E outra dica, quando você fizer a sua alteração, antes de qualquer cálculo, simplifique aqui dentro, tá? Para ficar melhor os seus cálculos. 9 com 6 dá para simplificar por 3. Dá 3 e 2. Aí agora sim eu elevo ao cubo. 3 ao cubo dá 27. E 2 ao cubo dá 8. É igual a 108 sobre Vzinho. Inclusive, se você quiser simplificar, dá até para simplificar 28 com 108. Dá 4, se eu não me engano. 1 e 4. Então, cruzando isso daí, conclusão é que o nosso Vzinho vai valer 4 vezes 8, 32 centímetros cúbicos. Só que cuidado que você calculou o Vzinho. Se esse 32 aí tivesse lá na letra A, eu tenho certeza que muita gente marcaria. Porque o que ele está te pedindo não é o Vzinho, não é o que você calculou. Lembra que eu falei que os troncos são sempre cálculos secundários. Você calcula as pirâmides e depois vai para o tronco. Esse tronco aqui, então, vai ser o volume total, 108, menos os 32 que você não vai utilizar, que você calculou em cima. Então vai dar 76, né? 76 centímetros cúbicos, letra E. Beleza? Então é assim que nós iremos trabalhar, meus queridos. E é exatamente essa listinha que nós faremos amanhã. Beleza? Se você, ó, já coloquei no grupo, se você puder hoje praticar algumas linhas dessas e de repente, ó, pô, não consegui essa aqui, trazer na aula de amanhã, será ótimo. Beleza? Por enquanto, meus queridos, é isso. Joia? Desculpa os pequenos probleminhas técnicos, que eu estou sem o meu computador oficial, mas a gente vai se adaptando aqui ao que tem. Beleza? Então, amanhã a gente se encontra. Deixa eu dar um Ctrl+C. Já colocaram as presenças aí no... Como é que chama? No chat. Tá tudo aí já? Cadê o chat que eu não tô vendo, meu Deus? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O que é uma tabelinha? Camila escreveu uma tabelinha. Todo mundo colocou a presença aqui? Vou copiar, hein? Ok? Acho que eu fui, calma, deixa eu ver aqui. Para variar, né, Manuel? Para variar. Acho que eu fui. Foi. Foi? Então vou dar um copy. Beleza, galera. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã usando troncos de cone na nossa listinha. Valeu, fiquem na paz. Um bom dia para vocês. Tchau, tchau. Fui. Cadê? End.